E aí, divas e divos desse meu Brasil, espero que todos estejam bem, com saúde, se possível, em suas casas, curtindo esse evento sensacional, promovido e coordenado pelo nosso querido Hudson. Eu sou Thiago Roveri, eu trabalho com diversidade e inclusão e eu vim falar aqui para vocês um pouquinho sobre alguns pontos importantes na minha visão, para que inclusive esse evento de hoje incrível esteja acontecendo. Ele é possível de acontecer porque no passado muitas pessoas lutaram para que as pessoas LGBT pudessem de fato ser quem elas são, expressar a sua identidade da maneira mais genuína e livre possível. É muito importante que a gente entenda e saiba o nosso passado para que a gente tenha a visão e o entendimento do presente e que a gente possa ter um futuro ainda melhor. Então, quando a gente olha para as décadas anteriores no Brasil, especificamente, né, na década de 80, a gente começa a ter uma valorização das questões sociais, dos direitos desse público LGBT. Antes, era institucionalizado que pessoas LGBT fossem assassinadas por ser quem elas são. Isso ainda acontece hoje. Hoje o Brasil é o país que mais mata pessoas LGBT do mundo. E, no entanto, no passado isso era institucionalizado, isso era permitido e de alguma maneira influenciado pelo Estado. Então, olha os resquícios que a gente tem ainda hoje, né? Temos muitas conquistas, vou falar um pouquinho delas, mas a partir da década de 90 a gente começa a ter, de fato, uma relevância maior na sociedade. Né? A gente tem pessoas importantes, né? Referências públicas que se posicionam como pessoas LGBT. Isso é fundamental porque a gente sai da invisibilidade para a representatividade. É muito importante que as pessoas falem sobre isso. Né? Por que a gente fala? Mas por que você tem que falar sobre a sua orientação sexual, eventualmente sobre a sua identidade de gênero? Não é que a gente tem que falar, a gente fala porque a gente existe, né? A gente espera-se que um dia a gente não tenha que ficar falando sobre isso, que seja algo natural, porque é algo natural, né? A gente vive ainda numa sociedade que a gente coloca heteronormativa, que parte da premissa de que todas as pessoas são heterossexuais. E aí quem não é acaba tendo que se adequar em muitos casos e vivendo uma realidade que não existe. Então, é muito importante que você, aliado, não LGBT, que está assistindo esse evento sensacional, saia do armário. E aí, sair do armário é você se posicionar efetivamente frente a alguma situação. Então você está naquele ambiente, acontece alguma piadinha sobre as pessoas LGBT, alguma situação desconfortável que te afeta de alguma forma. Fale sobre isso, traga esse desconforto, provoque um desconforto. A gente não deve permitir que esse tipo de circunstância aconteça na nossa sociedade. Isso é dignidade, a gente está falando sobre a dignidade do ser humano. E nessa década de 90 tem um ponto muito simbólico que eu quero trazer aqui também, que foi quando a gente mudou a nossa sopa de letrinhas, que antes era GLS, para LGBT, e agora, enfim, LGBTQIA+, e assim continua crescendo. Por que é muito simbólico? Porque traz essa questão da visibilidade, que é o que eu estou falando sobre também representatividade. Então, tudo se conecta. A gente tem a mudança do L na frente do G, que é um símbolo para que nós fortaleçamos a equidade de gênero. Né? A gente ainda tem uma população LGBT em que o homem gay ele tem uma maior visibilidade do que as outras pessoas, né, as outras orientações sexuais, as outras identidades de gênero, e isso reverbera muito no dia a dia. Talvez vocês até se lembrem quantas vezes uma mulher lésbica
falou sobre ela, ou alguém falou sobre essa mulher lésbica, falando, aquela mulher gay. Isso as palavras, elas são muito simbólicas, né? E, de fato, é uma mulher homossexual lésbica e um homem homossexual gay. Então, são detalhes, mas que representam um processo histórico muito importante e que a gente tem conquistado, e por isso é tão importante ter essas letrinhas, para que elas de fato se façam presentes, cada vez mais presentes. Então, o meu convite aqui é para que a gente olhe para esse evento maravilhoso, para esses artistas incríveis que estão dando literalmente um show pra gente, e pensem como a gente, né, individualmente pode fortalecer para que mais eventos, mais oportunidades e mais artistas, mais pessoas possam expressar de fato quem elas são e viver da maneira mais digna e mais livre possível. E aí a gente pode expandir isso para todos os recortes da nossa sociedade, não só para as pessoas LGBT. É um convite que eu faço para que a gente tenha junto uma sociedade cada vez mais inclusiva, cada vez mais humana, que preze pelos valores e pelos princípios de corretas relações. Tá bom? Fiquem com um super resto de show. Eu desejo que esse evento seja maravilhoso, que continue sendo incrível. Estou muito, muito feliz por ter sido convidado para participar de alguma maneira dessa festa. Valeu, galera!